Vamos começar? Qual o melhor momento para começar a estudar para a prova discursiva, para a prova de segunda fase? Confesso que eu nem gosto tanto da pergunta feita desse jeito, mas foi assim que ela apareceu lá no meu Instagram, então eu trouxe para cá, vai virar um vídeo completo e aqui vocês já sabem como as coisas funcionam. Segura a mão, vê o vídeo até o final, vê se eu te ajudei de verdade, se você concorda com as coisas que eu vou falar aqui, e aí sim, você deixa seu like, se inscreve e até compartilha esse vídeo com alguém que está com essa mesma dúvida. Como eu falei com vocês no início, eu não gosto muito dessa pergunta, qual é o melhor momento para começar a estudar para a prova discursiva? Me faz perguntar, melhor para quem? Você já advoga? Você já chegou a fazer alguma prova discursiva antes? Como é que é o formato da sua prova? E aí, eu prefiro analisar assim, faz sentido eu já adiantar o meu estudo para a segunda fase, fazer ele junto com o estudo da primeira fase? Eu posso fazer isso? Vai me atrapalhar? Vai me ajudar? Eu acho que faz mais sentido a gente analisar. Só que antes, vamos colocar tudo na mesma página, todo mundo no mesmo nível, para a gente ter certeza que a gente entende o que a gente está falando. Aqui eu falo mais com concurseiros de procuradoria, então vou usar como base a estrutura da prova de procuradoria. Na primeira fase, prova objetiva. Marcar X, não tem muito mistério aqui. Regra é que vocês respondam ou 100 questões, né, se for A, B, C, D, E, ou 200 questões, se for no estilo de certo e errado. Tranquilo. Passou para a segunda fase, agora você vai ter que escrever as suas respostas. Estruturar um texto mostrando para o seu examinador que você sabe aquilo que foi questionado. E aqui, dentro da prova subjetiva, vocês têm que entender que a gente pode dividir as perguntas em dois grandes grupos. As questões, que geralmente você vai ter 15 até 30 linhas para desenvolver um assunto proposto. Pode ser que seu enunciado até narre um caso concreto para você analisar, não tem problema. E ali você vai ter que escrever um texto explicando a resposta, né, esperada pelo seu examinador. Ou então você pode ir para o outro grupo, que são as peças práticas, e que a ideia delas é, tudo quanto dentro do possível, reproduzir a atuação prática de um procurador. Na prática, o procurador faz audiência? Faz, mas não tem como você botar isso numa peça escrita, não é mesmo? Então, por isso que é tudo quanto possível. E aqui a gente vai tentar reproduzir, vai tentar simular a atuação de um procurador num processo judicial ou no âmbito consultivo. Então, ele vai ter que fazer peças judiciais e aqui ele vai ter que simular como se ele estivesse atuando em juízo ali na defesa daquele ente. Ele pode elaborar uma petição inicial, uma apelação, uma contestação, um agravo de instrumento. Depende do que o seu enunciado vai pedir. Ou então, a atuação prática dele pode ser no âmbito consultivo. E aí, ele vai ter que elaborar um parecer, que nada mais é a peça para ele responder a uma dúvida, uma consulta jurídica elaborado por um gestor. Por exemplo, o reitor de uma universidade pode ter uma dúvida sobre qual modalidade de licitação é melhor ou a mais adequada juridicamente possível, de acordo com o que prevê a lei de licitações, digamos que ele queira, que ele precise contratar serviços de limpeza para a universidade. Então, isso pode ser um dos questionamentos do seu parecer e você vai ter que elaborar uma peça consultiva, mas que reproduza a atuação prática, uma das possíveis atuações práticas do procurador. E é aqui que a gente começa a ver as diferenças entre a prova objetiva e a prova subjetiva. Antes da gente entrar propriamente isso nas diferenças, eu preciso desfazer um mito que é muito comum na cabeça de vocês. Não existe separação obrigatória entre temas que podem ser cobrados na primeira fase e temas que podem ser cobrados na segunda fase. É lógico que a gente fala de temas que são mais prováveis de aparecer na primeira ou na segunda fase. Por exemplo, o direito civil. Ele é mais provável de ser cobrado na primeira fase. Na segunda fase é mais provável de ser cobrado matérias que reproduzam, que tenham mais relação com a atividade prática do procurador. Então, o direito civil é menos provável de aparecer na segunda fase, mas ele pode aparecer sim, ok? Então, não existe separação absoluta. O que existe, e aí não é uma separação absoluta, mas é uma tendência que a gente vê, é que os temas sejam cobrados com enfoques diferentes. Vou dar um exemplo prático que vai ficar muito mais fácil vocês entenderem isso aqui. Responsabilidade civil pode aparecer na primeira fase? Pode. Pode aparecer na segunda? Pode. É comum aparecer na segunda ou na primeira fase? É comum. É tema cara de prova de procuradoria. Só que na primeira fase é mais
comum uma pergunta mais direta. Você saber se tem ou não responsabilidade civil, uma jurisprudência específica do STF, do STJ. Na segunda fase, é mais comum aquela pergunta de explorar os fundamentos da decisão. E além de falar só se tem ou não responsabilidade civil, tem ou não por quê? Quais foram os fundamentos do julgamento ou da própria doutrina, depende do que o seu examinador te cobrar. Outro exemplo, honorários advocatícios. Uma pergunta mais cara de primeira fase. Os advogados públicos podem receber honorários advocatícios de sucumbência? Sim. Na segunda fase, qual que é uma pergunta mais comum? Quais foram os fundamentos que o STF utilizou para afirmar a possibilidade de recebimento? Princípio da eficiência, usou até um paralelo aí com outros países da OCDE, modelo de remuneração por performance, etc. Vejam que eu estou dizendo que são tendências, possibilidades, probabilidades, que a gente pode ver sim, como já aconteceu, perguntas na primeira fase, explorando os fundamentos de um julgado, ou perguntas na segunda fase, explorando uma resposta mais direta. Tem ou não tem? Pode, não pode? Não tem problema nenhum de acontecer esse tipo de cobrança. Então, isso já deixa claro para a gente que não existe essa separação absoluta. Eu já comecei a mostrar para vocês uma pequena diferença, porque a grande diferença mesmo tem na forma como você vai expor esse conhecimento. Lembra que eu falei que a prova subjetiva é dividida em dois grandes grupos? As perguntas, que são as questões que você tem que estabelecer um texto entre 15 e 30 linhas e depois a peça prática? Você vai ter que colocar a sua resposta dentro de um texto. Não é igual na primeira fase que você só marca o X. Então, às vezes, o examinador te perguntou numa questão: tem ou não tem responsabilidade civil? Você vai ter que discorrer se tem ou não, o porquê, apresentar os argumentos que podem ser doutrinários, podem ser legais, podem ser jurisprudenciais. Se você está falando de uma contestação, por exemplo, espécie de uma peça judicial, uma das possibilidades de peça judicial, você vai ter que apresentar aquele tema ali, por exemplo, responsabilidade civil, mas talvez contestar, mostrar para o seu examinador que você saberia, no caso concreto, apresentar a temática da responsabilidade civil que você domina, de modo a demonstrar que não existe responsabilidade civil doente naquele caso narrado pelo seu enunciado. Ou você pode ter que ajuizar uma ação de cobrança em nome do ente. E aí você tem que demonstrar todo o seu conhecimento para colocar ali na sua petição inicial que o ente tem que receber determinado valor, por exemplo. Num parecer, pode ser uma consulta sobre proteção de dados, LGPD, e aí você tem que demonstrar que você sabe a lei e aplicar ali numa consulta para o seu gestor que te submeteu aquela dúvida jurídica. Enquanto eu fui falando aqui, vocês viram que eu fui colocando alguns exemplos aqui na tela de peças. Vocês viram como uma questão tem uma cara específica? Tem alguns parágrafos, tem o recuo na primeira linha, você não pode extrapolar as margens. Tudo isso é o que a gente chama de requisitos formais das questões, que são bem mais simples quando a gente pensa nos requisitos formais das peças práticas. Uma contestação tem que ter um endereçamento, a qualificação das partes, a exposição dos fatos e tudo mais. Diversos requisitos formais. O parecer, que tem o cabeçalho, depois vem a ementa. Vocês viram aquele pedacinho ali mais recuado à direita da folha, que tem todos os fundamentos de como que deve ser apresentado. Então, além do seu conhecimento, dependendo de qual tipo de questão você está respondendo, se é uma questão discursiva, se é uma peça judicial, se é um parecer, tem um formato específico que o seu conhecimento tem que ser introduzido, beleza? Se você está muito iniciante no mundo dos concursos, você tem muita dificuldade de entender esses requisitos formais, que é a primeira vez que você está vendo. E é aqui que mora o diferencial sobre se preparar ou não conjuntamente para as provas de segunda fase e primeira fase. Faz sentido, melhor dizendo, eu preciso fazer a preparação conjunta? Olha a palavra que eu estou usando, eu preciso. Quando a gente olha, 90% dos aprovados, todos fizeram isso, de maneira que as pessoas que não fazem a preparação para a primeira e para a segunda fase juntas, na sua maioria reprovam? Não, eu não preciso. Eu posso? Aqui eu quero saber o seguinte, é algo que pode me beneficiar ou vai me prejudicar? Eu posso, pode me beneficiar, não há prejuízo em fazer isso, desde que eu tenha em mente aquilo que a gente conversou, que não existe essa separação absoluta e que aqui é o pulo do gato. Nesse momento não faz sentido
você se preocupar excessivamente com os aspectos formais de uma prova subjetiva. Pô, é bom você dar uma olhada e falar assim, poxa, eu consigo reconhecer um parecer, sei até fazer uma ementa sem ter uma noção geral, mas eu não preciso me preocupar, por exemplo, com os detalhes do endereçamento e as diferenças que há na cobrança de uma banca CESP para uma banca VUNESP, saber qual das bancas que exige o requisito da tempestividade numa contestação, qual não exige, qual costuma cobrar prazo, como é que faz especificamente a cobrança de prazo naquele caso concreto, porque essas preocupações você pode deixar para ter, pode deixar para aprender isso tudo, focar nisso depois que você passou na primeira fase. Se o seu edital é primeira e segunda fase juntos, você pode deixar para focar nos requisitos formais quando for publicado o seu edital, que aí você tem um tempo até acontecer a prova. Então, se eu te falei o que você não deve fazer, o que você não precisa fazer, que é se preocupar excessivamente com requisitos formais, o que você pode fazer? E eu fazia isso na minha época. Uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, você senta e resolve questões discursivas. Pode ser 3 questões, pode ser 2 questões, pode ser uma peça, pode ser um parecer, pode ser um simulado completo, sei lá, uma peça e mais 3 questões, ou um parecer mais 3 questões, depende da sua disponibilidade de tempo, sua vontade de treinar. E por que isso é bom? Aqui no canal já tem até vídeo falando sobre revisão, não tem? E quando eu digo lá na revisão, eu falo que revisão, qual que é a premissa da revisão? Tem que ser um método que você vai se forçar a lembrar aquilo que você já estudou e reestruturar esse conhecimento na sua cabeça. Quando você estiver fazendo uma questão sobre responsabilidade civil, você vai se forçar a lembrar o que você estudou sobre responsabilidade civil e mais, de uma maneira diferente. Você vai ter que ativamente escrever um texto sobre aquilo ou inserir dentro de uma contestação, dentro de um inicial, dentro de um parecer. Então acaba também funcionando como uma forma de revisão. E sempre tendo em mente que não tem essa diferenciação absoluta do que pode ou não ser cobrado na primeira ou na segunda fase. Então, é possível? É recomendável? Eu recomendo que faria. Mas eu sempre jogo aqui com vocês com muita sinceridade. Não é isso que vai definir a sua aprovação ou não. Diversos alunos deixaram para se preocupar com a prova subjetiva exclusivamente depois que passaram. Tenho diversos alunos que hoje se viraram um colega e mandaram: João, estou preocupado, é minha primeira prova subjetiva, eu nunca fiz prova subjetiva, nunca estudei para prova subjetiva, tenho condições de passar? Eu não vou nem responder. Hoje tem gente na PFN que era assim, advogado da União que era assim, na PGE Goiás que era assim. Então é claro que tem, eu não preciso responder. Os exemplos falam por si. Então é uma escolha. Você pode se beneficiar? Pode se beneficiar. É bom? É bom. Mas se eu não escolher, vou ter um prejuízo? Não. Mas saiba o que você está escolhendo. Agora você consegue fazer uma preparação com mais calma, olhar isso com mais tranquilidade. Quando tem o edital entre a primeira e a segunda fase, é um pouquinho mais de desespero. Só que você vai ter mais calma para estudar aquelas coisas mais específicas da primeira fase. Tipo, preocupar mais em ler lei seca, em revisar mais assuntos mesmo. Por quê? Tempo de sentar, escrever uma questão discursiva, escrever uma peça, exige bastante tempo mesmo, principalmente, como eu sempre recomendo para os meus alunos, que não basta só responder uma questão, você tem que depois sentar e estudar o espelho, corrigir ali aquilo de acordo com o espelho proposto, ver quais são as tendências da banca, mas isso, como estudar o espelho, é tema para um vídeo inteiro, né? Então, a gente não vai fazer isso, prometo que eu gravo em breve, talvez ver se eu consigo até ser o vídeo de amanhã para vocês não ficarem muito esperando sobre o estudo de espelho. Então, vocês podem sim, mas é uma escolha, beleza? E, inclusive, como eu sempre jogo aqui com vocês na honestidade, eu preciso recomendar para vocês a melhor plataforma que existe para você fazer o estudo das provas discursivas. E vamos lá, é o treino subjetivo, vocês já sabem, são os meus alunos que falam isso mesmo, que é a melhor plataforma e é mesmo. Só que olha só, eu sempre falo as coisas aqui com sinceridade. Talvez essa minha opinião seja conflitada, talvez. Por quê? Porque eu trabalho com treino. Hoje eu sou coordenador dos cursos de segunda fase no treino subjetivos. Inclusive a gente está desenvolvendo, está terminando as gravações do curso regular que a gente vai fazer para o pessoal de procuradorias, beleza? Então talvez isso me deixe conflitado? Talvez. Só que eu não digo que o treino é o melhor curso porque eu trabalho com eles. Eu me propus a trabalhar com eles porque eles são o melhor curso. Eu sempre gostei de provas discursivas, provas orais. Foram as fases que eu me dei melhor no meu concurso. E aí eu sempre senti essa dificuldade. Na época que eu estudava, eu sou do concurso de 2013 da AGU, né? Sou procurador federal. A gente não tinha uma plataforma como o Treine para poder fazer esse estudo. E aí eu comecei a procurar, comecei a me desenvolver mais nesse assunto depois que eu decidi virar professor. E quando eu descobri o Treine, eu fiz o que eu sempre recomendo que vocês façam. Fui lá, testei, assinei, fucei na plataforma, virei de cabeça para baixo. Falei assim, caramba, isso aqui é bom mesmo. E aí eu vi que eles tinham professores que trabalhavam com eles. Eu fui
lá no site, lá, não lembro se foi pelo site ou pelo Instagram, mandei mensagem, ó, descobri a plataforma de vocês, falei até, acho que foi com a professora Yasmine, que é o que eu sempre falo. A ideia do treino é tão genial porque você olha para ela e fala assim, caramba, ela é simples. Como é que ninguém pensou nisso antes? Então, é o melhor curso, mas fiquem à vontade. Treinem, testem, tem diversos planos e eu vou mostrar para vocês aqui o principal, o que tem de mais importante, o de melhor aqui para vocês tirarem o melhor proveito dessa plataforma. Então, se você viu esse vídeo e já decidiu adiantar a preparação para as provas discursivas, ou nem é o seu caso, você já está numa prova discursiva mesmo e quer usar a melhor plataforma, treinesubjetivas.com.br. E aqui eu já estou logado, ó, meu nomezinho aqui em cima, claro que eu tenho acesso à melhor plataforma de todas, e aqui você pode vir em questões. Ó. Vamos pensar aqui numa pessoa que está pensando em se preparar para o quê? Carreiras aqui, a advocacia pública e quer fazer questões da banca CESP. Ó. Por isso eu gosto demais do treino, que não existe Sebrasp, não é CESP, eles mantêm o nome aqui dessa banca. E eu quero fazer hoje aqui, ó, uma peça processual, uma peça prática, poderia ser um parecer, poderia ser uma questão discursiva, eu vou escolher aqui uma apelação. Ó. E aí você só filtra aqui. É lógico que você poderia botar por ano, poderia botar por cargo, mas pensando em pessoas aqui que já querem adiantar, eu acho que esse filtro seria legal. Ou às vezes você pode até tirar o formato, ó, e ele te mostra todas as vezes. Você pode ler aqui, marca a questão como respondida ou não para você ter o seu controle. E aí, ó, tem a resposta da banca também. Ah, no meu caso não tem. Porque a sua banca, nesse concurso específico, não divulgou. Aí também o treino não tem como fazer milagre, né? E aqui, ó, você vê, ó, como é que tem aquela carinha que eu falei com vocês, mostrei no nome do vídeo, ó, endereçamento e tal, todos os requisitos formais, e você pode ir respondendo e depois você tem como dar uma estudada nesses espelhos aqui, beleza? E aqui, ó, vamos supor que você esteja procurando uma prova específica, quer fazer as últimas provas da AGU, por exemplo, ó, pode colocar advocacia pública, talvez a gente ache aqui em órgão, ó, vamos lá, AGU, ó, beleza, nem precisava colocar advocacia pública, que é geológico. Ó. Tem as questões de provas orais, tem as questões discursivas, tudo aqui. Recomendo demais que vocês deem uma fuçada, conheçam o site, tem diversas funcionalidades. E em breve a gente vai lançar o curso regular. Espero que sim, quando vocês estiverem vendo esse vídeo já esteja lançado, mas se não for o caso, só aqui vocês já têm um monte de ferramentas para já adiantar o estudo das discursivas de vocês. E como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.